Olá, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para levar essa palavra de Deus aos nossos corações, para nos encher da presença dele nesse momento. Embora estejamos separados fisicamente, estejamos longe ainda, do templo físico, ainda não estamos prestando o nosso culto racional a Deus, todos unidos em comunhão, mas estamos unidos em oração, e estamos unidos também em um só propósito, que é continuar louvando ao nosso Deus, engrandecendo ao nome dele. Amém? Nesse dia eu quero trazer uma mensagem para compartilhar com os irmãos e também com todos aqueles que estão me assistindo agora, que fala exatamente sobre o que nós precisamos enfatizar nessa hora para nós. E essa palavra falou muito comigo, ela tem muito a ver comigo, eu acredito que também com cada um de vocês e também com toda essa situação que a gente está vivenciando. E hoje eu quero falar um pouco sobre recomeço. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 6, o próprio título desse texto já diz corrupção da raça humana. E nesse texto fala a respeito do desagrado e do descontentamento de Deus em relação à raça humana por conta de reiterados erros, tudo aquilo que a civilização vinha fazendo que estava desagradando o coração de Deus. Essa história ela aconteceu há mais de 2000 anos antes de Cristo, e o mundo estava em profunda decadência por conta das atitudes dos seres humanos na época, em extrema violência, desamor, muita maldade. Tudo isso estava entristecendo o coração de Deus e por conta disso ele tomou a decisão de que ele daria fim a todos os seres humanos e também aos animais. Ele decidiu acabar com toda a criação, é o que as escrituras nos dizem, e era uma forma de pôr um fim em tudo aquilo que estava desagradando o coração de Deus. Só que nós vemos ali nesse texto, no versículo 8 do capítulo 6, que Noé, porém, ele chamou a atenção de Deus. Deus achou graça aos seus olhos ao olhar para Noé. Porque Noé era um homem bom, era um homem justo. No versículo 9 diz que Noé, além disso, era uma pessoa íntegra e era uma pessoa que andava em comunhão com Deus naquele tempo. Por conta disso, Deus decidiu então preservar a vida de Noé e de sua família, mas em contrapartida decidiu destruir tudo aquilo que estava acontecendo, todas as pessoas, todos os animais, todas aquelas situações, por conta do seu descontentamento. Essa história ela é muito famosa, todos nós já ouvimos várias vezes, já sabemos de cor tudo que acontece nela. Por conta da pessoa de Noé, Deus resolveu recomeçar, reconstruir. Então a história diz que Noé, debaixo da instrução divina, ele construiu uma grande embarcação onde ele colocou ali toda a sua família e um casal dos animais e navegava lá sem saber para onde, sem saber quando, A história diz que foi por 40 dias e 40 noites em que eles estavam dentro da arca, A única coisa que sobrou fora da arca foi água e morte. Depois, quando os irmãos forem ler esse texto novamente, se acharem necessário, vão perceber ali que Deus ele se arrependeu de ter criado os seres humanos por conta de todas as atitudes que eles vinham tomando. Mas mesmo assim, quando ele olhou para a vida de Noé, que era um homem que estava em comunhão com ele, que era um homem justo, que era um homem fiel, ele resolveu, por conta da vida dele, recomeçar.
E nós estamos passando por uma fase, alguns talvez, de destruição, né? De acabar realmente, de escassez, de término. Mas a gente não se acha capaz ou até mesmo merecedor de recomeçar, né? Talvez hoje nós estejamos passando por um término emocional, nos nossos relacionamentos. Talvez para nós hoje a gente esteja precisando de um recomeço na nossa área financeira. Talvez hoje nós tenhamos cometido algum pecado e nós nos arrependemos e nós queremos sim recomeçar, mas muitas vezes nós relutamos em recomeçar e nós queremos insistir no erro, insistir naquilo que não vai nos trazer um resultado, insistir naquilo que nós já vínhamos fazendo e trabalhando há muito tempo e não está dando certo, não está dando retorno, mas nós queremos insistir, nós não queremos recomeçar. Porque nós achamos que seria perda de tempo, ou que seria jogar fora tudo aquilo que nós fizemos ao decorrer de todos esses anos e meses, enfim. E não é o que a história de Noé nos mostra, né? Nos mostra que se até mesmo Deus resolveu e decidiu e recomeçou, por que nós queremos insistir em algo? Por que nós não podemos recomeçar? Existem inúmeras histórias bíblicas que relatam isso, como por exemplo também a história de Abraão, né? Abraão saiu da sua parentela, saiu de onde ele tinha se firmado, saiu de um lugar em que ele tinha estabilidade, de um lugar que ele tinha um respeito por conta de todos, para ir para um lugar que ele nem sabia qual era. Ele não sabia para onde ele estava indo, né? Ele teria que ir para um lugar, ele teria que sair de onde ele estava e ir para um lugar que ele não sabia e que Deus ainda ia mostrar para ele. Então, olha toda a insegurança da situação, olha tudo que era imprevisível para ele, né? E mesmo assim, ele abandonou tudo que estava lá, todas as pessoas, toda a situação, para recomeçar. E recomeçando, ele se tornou aí o pai da fé, a sua descendência é incontável, assim como as estrelas do céu, né? Assim como a palavra nos diz. Outro exemplo também é José. José saiu do que era melhor para ir para o pior, né? José saiu de um lar de ser o filho preferido para se tornar um presidiário. Mas ele recomeçou, decidiu recomeçar e ele alcançou o inimaginável até mesmo para ele. Segundo o homem mais importante de todo o Egito. Também quero compartilhar com vocês a história, também todos conhecem, de Ruth. Ser viúva na época era muito complexo, era muito difícil. E Ruth nos traz à tona situações em que às vezes nós perdemos pessoas que a gente achava que era imprescindível para a nossa vivência, que a gente não tinha como sobreviver sem determinada pessoa, seja no trabalho, seja no nosso círculo social, seja no nosso círculo emocional. A gente achava que é impossível sobreviver ou continuar os nossos dias sem determinada pessoa, ou que é impossível eu conseguir galgar o meu objetivo, seria impossível a minha empresa continuar crescendo se eu não tenho determinada pessoa ao meu lado, se de repente o meu sócio me abandonou, se de repente o meu melhor empregado ele decidiu sair, ou se de repente eu sou obrigada a dispensar esse empregado porque eu não tenho mais condição de manter ele e ele é peça fundamental para o sucesso da minha empresa. Então, às vezes, nós perdemos coisas que nos tiram o chão, assim como aconteceu com Ruth. O único círculo social que se manteve na vida de Ruth foi a sogra dela. E ela decidiu ficar com a sogra, que era a mãe do homem que ela mais amou,
decidiu se juntar a ela e conseguiu convencê-la a ir para Israel, a recomeçar uma vida lá. Mas lá ela enfrentou diversos desafios e diversos problemas, porque não era um recomeço qualquer, né? Era um novo costume, uma nova cultura, um outro país, uma outra religião, tudo diferente. E mesmo assim ela decidiu recomeçar. E a história nos conta que nesse tempo, em Israel, ela conheceu Boaz, que era um dos homens mais admirados na cidade, se casou e recomeçou a sua vida. Então, o recomeço, ele não é fácil, mas ele é a melhor opção para quem caiu. Nós temos, aliás, 3 opções, né? Ou nós podemos insistir naquilo, em algo, em determinada situação, em determinado projeto, em determinado assunto na nossa vida, nos nossos relacionamentos, ou nós podemos nos manter no chão porque nós caímos ali por alguma situação, seja financeira, seja qualquer familiar, e nós decidimos ficar ali caídos, ou nós decidimos recomeçar. Então, é a melhor opção, é recomeçar. E o recomeço, ele é necessário se nós quisermos ter um melhor começo, né? Se nós quisermos ter um começo melhor, nós precisamos recomeçar de uma forma correta. Então, o recomeço, ele não é só uma oportunidade, mas é um início de uma nova caminhada, de novas atitudes, de novos horizontes, de poder fazer o novo, de poder fazer o diferente, porque às vezes a gente se assusta e pensa que o recomeço ele é ruim, mas na verdade, porque a gente vai começar sem enxergar, né? Que a gente vai começar no escuro, mas na verdade não é isso, porque o que dá errado a gente já sabe, o que não funciona a gente já sabe. A gente já sabe o que não deve fazer, né? Então são erros que por conta dessa experiência, né, que nós adquirimos, né, nessas consequências que tivemos, nesses erros, nós não vamos cometer mais. Nós já lemos em diversas frases no Instagram e no Facebook, em todos os lugares, em redes sociais, dizendo que o nosso passado ele não determina o nosso futuro. E isso é uma frase que tem duplo sentido, né? Porque tanto quer dizer que se o meu passado foi ruim, não significa que o meu futuro vai ser ruim também, como não significa também que se o meu passado foi bom, o meu futuro vai ser bom também, não significa. Não significa que no passado eu tive um sucesso em determinada área da minha vida, um sucesso profissional, por exemplo, no passado eu tive, não significa que no futuro eu vou ter. Eu vou ter esse sucesso se eu trabalhar para isso. Não significa que se eu tive um insucesso no passado, que ele vai permanecer no futuro, né? Porque nós é que agimos e somos os agentes capazes de mudar aquilo que nós buscamos. Nós sabemos que Jesus ele não vê o nosso passado, mas ele celebra o nosso futuro. Então hoje cabe a nós decidir se nós vamos insistir, se nós vamos permanecer caídos ou se nós vamos recomeçar. Lá no livro de Eclesiastes 7, no versículo 8, a primeira parte diz assim: é melhor o fim das coisas do que o início delas. No livro de Isaías 43, 18 e 19 diz também: esqueçam o que se foi, não vivam do passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e um riacho no ermo. Então Deus está fazendo coisas novas na nossa vida. Deus está trazendo novo para nós. A palavra do pastor na quinta-feira foi sobre novidade de vida, sobre a impossibilidade de
colocar algo novo em odres velhos. Não é possível. Deus só nos vai trazer o novo se nós estivermos renovados, se nós decidirmos ter esse renovo. O apóstolo Paulo também disse: se esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, a fim de alcançar o prêmio do chamado de Cristo Jesus. Então vamos nos esquecer do que ficou para trás, vamos avançar para o que está adiante de nós, vamos recomeçar, vamos arremangar as nossas mangas, né? E reiniciar, recomeçar, refazer, reconstruir em qualquer área da nossa vida, seja no trabalho, seja na nossa família. Vamos dar uma segunda chance para os nossos familiares, nossos amigos, as pessoas que estão no nosso vínculo social. Vamos recomeçar nos arrependendo de todo o coração do pecado que cometemos. Vamos mudar, vamos ser diferente, vamos nos reconciliar com Deus. Vamos reiniciar nossa comunhão com Cristo. Vamos fazer com que o Senhor ache graça nas nossas vidas, que nós consigamos chamar a atenção de Deus. Que Deus se sinta atraído pela nossa vida. Eu gostaria muito hoje de estar fisicamente, né, com a igreja, mas nós não estamos. Mas eu creio que essa palavra, ela vai atingir o seu coração, e essa palavra, ela vai germinar e vai frutificar, e nós vamos nos recordar desse dia, 25/4/2020, o dia que nós decidimos recomeçar. Que nós vamos esquecer tudo que está para trás, que nós vamos avançar para o que está adiante, porque Deus, Ele está fazendo coisas novas e essas coisas estão surgindo, e nós não vamos nos preocupar com o fim, não vamos nos preocupar com o que está acabando, porque Deus está trazendo algo novo para nós. Amém? Essa é a palavra que eu tinha para compartilhar com os irmãos, não tão extensa quanto a última, para não ficar cansativo. Depois, quem tiver interesse em ler as passagens, está lá no livro de Gênesis 6, capítulo 6, também em Eclesiastes 7, versículo 8, Isaías 43, versículo 18 e 19. E nós vamos ter um minuto de oração. Amém? Onde você estiver, que você esteja agora falando com Deus, se ligando a Ele, para que essa palavra faça diferença nas nossas vidas. Amém? Senhor, obrigada, Pai, por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, falando do Teu amor, Senhor, da Tua palavra. Senhor, esteja alcançando a vida de cada um que está agora me assistindo, Senhor, me vendo. Pai, que essas pessoas possam abrir o coração para o Senhor e que o Senhor possa entrar e fazer morada, Senhor, não só na vida delas, Pai, mas também na casa delas. Visita, Senhor, os lares agora, Senhor, em nome de Jesus, que todo o mal caia por terra, Senhor, que toda enfermidade caia por terra, Senhor, seja desfeita. Restaura, Senhor, a saúde de todos aqueles que necessitam agora. Senhor, que o Senhor nos ajude a recomeçar, a reconstruir, a reiniciar, Deus, as nossas vidas em todas as áreas, Senhor, na área que for necessária, Senhor, em nome de Jesus. Restaura, Senhor, tudo aquilo que foi perdido. Deus, que o Senhor esteja nos animando, nos encorajando a recomeçar, que o Senhor está conosco. A Tua palavra diz que o fim das coisas é melhor do que o começo. E nós cremos, Deus, que o Senhor tem algo muito melhor preparado para nós, que o novo já está aqui e está aos nossos olhos. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, Senhor, nesses dias, nos dando, Senhor, visão daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, e que nós possamos desfrutar e expandir, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos, o Senhor é o Deus das nossas vidas, Pai. Nós te amamos, Jesus. Fique conosco, Pai, continue conosco em cada lar, em cada pessoa, Senhor, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.
Beijos, até a próxima. Espero que o culto racional e físico volte em breve. Até mais.